Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer que eu desejo as boas-vindas aos espectadores do primeiro episódio do Corban Podcast, um podcast da Bem Promotora, e iniciando hoje um projeto bem legal que vai debater sobre os diversos temas que permeiam aí o mercado do crédito consignado. E hoje a mesa está povoada aqui, eu estou com três colaboradores da Bem Promotora que vão se apresentar, né? Antes de eu fazer as vias, vou deixar à vontade para vocês se apresentarem, para quem está nos assistindo, conhecer um pouco mais sobre vocês. Vamos conversar com o Marcos aqui. Boa tarde, eu sou Marcos Augusto, sou responsável pela Regional Nordeste, né? Que contempla os estados do Nordeste, Minas e Espírito Santo, né? E onde nós temos 3 escritórios, né? Temos o escritório de Salvador, temos o escritório de Fortaleza, temos o escritório em Natal e temos a regional que fica em Recife. Eu sou paulista, mas moro há 20 e poucos anos em Recife, né? Então já criei minha raiz lá, né? Então eu cuido, especificamente eu cuido dos correspondentes. Eu faço a gestão desses correspondentes junto com 3 gerentes nessa região e mais 3 assistentes, né? Está bastante tempo na empresa, mano? Estou bastante tempo, estou na Bem, entrei em 2009, fiz 15 anos agora, 14 anos agora, então é uma empresa que me proporcionou muitas alegrias, né, aprendizados, desafios, né, então eu sou muito grato a essa empresa. Coisa linda, experiência temos, então, bastante para a gente falar. A gente conhece um pouquinho, né, a gente conhece assim os... Coisa boa, bem-vindo, primeira vez no podcast? Primeira vez. Olha, tô aqui. sempre tem uma primeira vez para tudo, coração, né? Tá tremendo, mas... Fica tranquilo, tá tudo em casa. Mas já passei. São 15 anos dentro da empresa, 15 anos, assunto não vai faltar. Isso, verdade. Muito legal aqui. Aguinaldo, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu tenho 13 anos na Bem Promotora, né? Comecei em 2011, se eu não me engano. Fico no estado de São Paulo, sou paulista, né? Sou gerente regional, cuido dos estados da região sul do país, estado de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Legal. Okay. 11 anos de empresa? 13, desculpa, 13 2011. Anos. Isso. Primeira vez no podcast também? Primeira vez, Vinícius. Primeira Todo vez mundo estreando aqui. Isso, e bem nervoso. Com o programa. Estreia do programa, estreia dos participantes. Mesmo. Não precisa ficar nervoso, tá tudo em casa. Eu tenho certeza que também assunto e experiência não vai faltar. Edilene. Eu sou Edilene, eu sou gerente regional, eu atuo na área de correspondente bancário, então dou suporte para a região Norte, Rio de Janeiro, Brasília e Goiás. São os estados que eu atendo. Aí tem uma equipe também de gerente comercial, que tem os gerentes no Rio e em Brasília, que me auxilia aí na administração dos correspondentes bancários dessa região, né? Estou na Bem também há 14 anos. Nossa! Estou no crédito consignado, não vou falar o tanto. Se entregar. É melhor não entregar. Bom, o que importa é o tempo de bem. Mas na Bem há 14 anos, então assim, já vivi grandes experiências nesse mercado todo. É um mercado muito volátil, que as coisas mudam o tempo todo, então a gente precisa estar sempre muito ligado com os acontecimentos para poder conseguir sobreviver, que é um mercado assim, bem concorrido, mas estamos aí há 15 anos com força para poder enfrentar o próximo ano. Legal, vamos querer, quem está assistindo também vai querer cases depois, tá? De todo esse tempo de experiência. Mas antes disso, quem é que vai falar um pouco da Bem Promotora? E agora? Eu tenho uma bola quicando aqui no meio. Cada um pode falar um pouco, pronto. O posicionamento da empresa, o que vocês sentem e a conexão que vocês têm com a empresa. Afinal de contas, todos estão há mais de 10 anos, né? 14. Sim. Então, assim, acredito que já tem uma sintonia aí que, né, de praxe corriqueira. Quem pode falar? Eu vou iniciar um pouquinho, Olha, né? O que estava mais nervoso, eu vou até complementar. Chamou ele é o mais falante. Você vai perceber. Chamou a responsabilidade. Eu vou até complementar a fala da Edilene, que o mercado de crédito consignado, de crédito em geral, né? É um mercado muito oportuno, né? É um mercado que ele emprega muitas pessoas. Assim, é muito interessante, ele é volátil, ele é estressante como qualquer segmento que você trabalha, e nós na área comercial, né, a gente sente mais a interferência, essa volatilidade, essa pressão, né?
Mas é um mercado bastante interessante, né? E a BEM, ela vem lá desde 2009, né, Edilene? Fez 15 anos. Fez 15 anos, né? Esse ano, né? Então, ela é uma promotora de vendas, né? Ela trabalha com vendas, né? E no nosso portfólio a gente tem o crédito consignado, que é a operação que a gente faz para os servidores públicos, né? E também o público, que é o maior potencial de negócio, que são os aposentados, pensionistas do INSS, né? A gente também tem o produto FGTS, tem seguros, né? Então, assim, é uma empresa de vendas, mas é uma empresa também que ao longo desse tempo ela cuidou para estar nessa posição que ela está hoje, né? De ela se manter nesses 15 anos, né? Então, cuidando das pessoas, cuidando do negócio em si, né? A austeridade, a forma que ela é conduzida pela diretoria, né? Então, isso aí é uma parte muito importante, né? Ela emprega quase 500 pessoas. Nossa, bastante. Então, tem escritório... Um ecossistema já aí. Nós atuamos em 99% dos estados, municípios do Brasil. A gente está presente em 99%. Esse 1% é a região da Edilene, então não conseguiu. Isso aí eu já vi que isso aí é provocação. Já passou a bola. Não, mas... provocação de regional, né? Exato. Mas essa penetração, essa participação, ela se dá graças ao trabalho que é feito pelos correspondentes, pelos corretores, né? Essa peça importante no nosso negócio, né? Bacana. Brincadeira. Assim, a gente está procurando aí nesse 1%, né, Edilene? Tem que corrigir. Eu percebi uma coisa. A empresa fez 15 anos e vocês estão ali quase desde o início. Exatamente. Acompanharam um crescimento aí Tudo, significativo. Nós vivemos a empresa, verdade, né? assim, Qual a principal diferença assim, que vocês notam entre quando iniciaram e agora? Nessa trajetória de crescimento da BEM. Na verdade, assim, acho que não é nem só uma mudança nossa como profissional, mas é a mudança do próprio mercado, né? Então, assim, o desafio é sempre esse. Você está sempre entendendo o que está acontecendo no mercado, vendo oportunidades que tem no mercado para você conseguir se dar bem naquele negócio que você está. E uma coisa que o Marcos comentou que é assim bastante relevante. Então, nós trabalhamos na operação de crédito consignado com o correspondente bancário. Então, assim, o nosso braço principal de negócio é um canal de venda super importante, não só para BEM, não só para a operação que a gente vende através do Banco Banrisul, mas para todos os bancos. O canal de correspondente bancário hoje no mercado é um braço que leva crédito para o Brasil inteiro. Então, a minha região, por exemplo, eu tenho o norte. Então, 99% dos municípios hoje são atendidos em crédito consignado pela BEM Promotora. Então, assim, a capacidade de venda do correspondente bancário ela é muito forte. Então, a gente valoriza muito. Então, assim, a gente investe muito. A nossa operação ela é muito baseada na qualidade da operação e na confiança que o correspondente bancário tem na nossa operação. Então, a gente é visto aí no mercado como uma empresa séria, uma empresa que não aceita qualquer coisa. Então, o cara, para trabalhar com a gente, tem que ser também um cara bastante sério. Então, a gente seleciona muito bem isso no mercado como um todo, enfim, no Brasil inteiro, eles na região dele, eu na minha, mas para a gente sempre ter o melhor que tem também aí no mercado na questão de qualidade do correspondente bancário. A gente preza muito por isso. Perfeito. Acredito que essas características que tu mencionaste foram os principais alicerces, né, dessa base de crescimento desses até anos hoje. todos aí e se manter firme e forte. Exato. Vocês já deram algumas nuances do desafio no mercado de crédito consignado, porque os três citaram a palavra mudança, né? O mercado muda o tempo todo, o mercado muda o tempo todo. Mudança constante. Fala um pouquinho sobre essas mudanças e logo depois vou pedir para que cada um fale, porque eu imagino que cada região deva ter desafios. Claro, tem desafios que são macro, que eu imagino que sejam que todos compartilhem, mas eu imagino que devam ter desafios específicos de cada região, né? Queria que vocês também comentassem um pouco cada um da sua, por favor. Olha, Vinícius, eu vou entrar até num assunto um pouco mais delicado com relação a desafios, né? Eu acredito que agora no ano de 2024, um grande desafio no nosso segmento é o alinhamento entre governo e bancos com relação à taxa de juros que no mercado que a gente opera, né? Tabelando essas condições. Então, uma equalização nessas taxas aí eu acho que seria bem saudável já no começo do ano, porque o
governo, no último aumento, redução de taxa que teve do segmento, Sim. teve uma redução muito drástica, quase 30% na redução na demanda da ponta, ou seja, o cliente começa a pegar menos empréstimo. Porque, na verdade, no nosso segmento também, Vinícius, o correspondente bancário ele responde por quase 90% da operação de consignar no país inteiro. Então, quando você tem essa balança, né, uma taxa muito baixa, o banco, as financeiras têm o seu custo para poder fazer a operação. Claro, então, tem que chegar num denominador comum para talvez, banco, que para governo e também para o cliente da ponta, para ele poder tomar esse empréstimo. até para ele ter segurança, né? Exatamente. Na escolha, na hora de tomar, enfim, nas opções, e vocês também, né? Exatamente. Se balizar nisso. Pois é, e eu acho que esse desafio, essa situação que começa no começo do ano, que inicia, né? Eu acredito que tem que ter um entendimento para que o segmento ele possa caminhar, né? Porque a gente depende das operações do banco, dependemos também do governo com relação a essas taxas, mas principalmente da demanda, que são os clientes aposentados, servidores municipais, estaduais e federais, né? Sim. E deixa eu te perguntar, então, aproveitando esse gancho que tu trouxe, muito bacana. Tu percebe algum movimento nisso? Isso que tu gostaria que tivesse é tangível? Sim, sim. Na verdade, é uma questão de negociação, de mostrar para os órgãos, mostrar para o governo que, para fazer essa operação, eu tenho esse custo, eu tenho inadimplência, eu tenho o custo da operação, eu tenho o custo do dinheiro, Sim. mostrar para o governo, né? E o governo entender dessa maneira e chegar num consenso. Isso aí está sendo colocado na mesa, está sendo negociado. Eu acredito que no primeiro trimestre aí pode ser que tenha mudanças aí, mas mudanças para melhor aí, né? Que bom, bacana. Porque que acontece? Não adianta querer taxar um teto para essa taxa de juros, que a taxa de juros hoje do crédito consignado é uma das taxas mais baixas do mercado. Se a gente comparar o que você vai tirar nós mesmos aqui, nós não somos funcionário público, né? Eu não sei se você é, mas assim, se você for tirar um crédito, buscar um crédito, você paga um juros no mínimo acima de 3%. Se você tiver na sua conta corrente um saldo lá numa aplicação, você consegue alguma coisa. Mas o crédito que é oferecido para os aposentados, funcionários públicos, é um crédito que não tem consulta a Serasa, SPC, o que garante é o governo. Sim. É o órgão lá, os aposentados e pensionistas, é uma margem que já é determinada por lei que ele pode buscar esse crédito. Então, sim, já é uma coisa totalmente legal. O prazo também ele é bem longo, 84 meses. Para você ter uma ideia, hoje, se um cliente, um aposentado, quiser um valor hoje de crédito, ele chega num desses correspondentes ou numa dessas lojas, ele chega lá 10 horas da manhã, quando for 11 horas já está com o crédito na mão. O que garante o benefício, o que ele tem de benefício, é que ele pode ser descontado na folha. Sim. Então, esse benefício garante a ele uma taxa de juros mais baixa, uma rapidez na liberação, sem ter consultas ao crédito, entendeu? Porque hoje você sabe que a situação econômica, sim, faz com que a pessoa seja negativa por algum motivo, né? Então, o crédito consignado, ele ajuda muitas pessoas, claro, não deixa de ser o benefício. Sim. Então, assim, quanto mais o banco, o governo quiser taxar, limitar isso aí, chega uma hora que o banco fala assim, para mim não dá mais para emprestar isso. Nessa condição eu não consigo. E aí o que vai acontecer? O cliente lá, a ponta que precisa, não vai ter acesso ao crédito. Sim. Quem perde é a sociedade em geral. Né? Eu acho que em algum momento ela vai ter que se ajustar para poder seguir. Perfeito. Edilene, alguma contribuição sobre esses desafios? Senão eu gostaria de entrar nos desafios regionais, que eu tenho certeza que cada região tem as suas peculiaridades aí. O norte deve ter algumas dificuldades diferentes, né, do sul e sudeste. Com certeza. Acho que eles já encerraram e colocaram as informações sobre o assunto, acho que já foram bem pertinentes. Podemos sim entrar aí pelos desafios regionais. Então nos diga, no norte, assim, o que tu te depara que tu pensa, bom, eles não estão enfrentando isso, só eu tô. A grande dificuldade que a gente tem hoje no norte é a nossa operação, ela ainda demanda nós fazemos, por questão de segurança, a confirmação telefônica com o cliente. Então, a grande dificuldade que eu tenho no norte é a questão de conseguir falar com o cliente.
Porque as pessoas moram na beira do rio, que pegam o barco para poder, enfim, chegar na cidade. Então, o acesso ao telefone ainda no norte é um limitador. Mas que a gente consegue driblar aí dentro da nossa operação, junto com o nosso operacional, consegue marcar um horário. Vai criando facilidades, né? Exatamente. Então, vai criando facilidades. Hoje a gente tem também a opção de colocar um link que o cliente chama a gente no momento que ele pode estar disponível. Então, algumas ferramentas que a gente foi desenvolvendo. Sim. E que facilita aí o trabalho. Mas hoje a grande dificuldade no norte é realmente conseguir chegar no cliente, porque ele está realmente numa região bem erma. Uma outra coisa, assim, aí agora já falando com relação ao correspondente bancário, então nós temos no Brasil grandes correspondentes bancários, então empresas que fazem um volume, enfim, gigantesco. Significativo. Só que no norte, assim, não só no norte, mas também acho que no nordeste tem os correspondentes menores, aqueles correspondentes pequenininhos, que às vezes trabalha lá no escritório, 2, 3 pessoas no escritório para poder estar vendendo a operação. Então, a gente tem que lidar com isso também. Então, ter uma operação que atenda a um grande correspondente, mas tem o correspondente pequenininho lá no norte. É muito comum você chegar no escritório de um correspondente e ele ter a lista de clientes dele ainda num caderno. Olha que ele só. puxa o caderno dele lá e vai buscar o número do telefone do cliente para ligar para o cliente para poder fazer a operação. Enquanto você tem os grandes correspondentes aí, que já são mais estruturados, que ele usa as nossas APIs para poder acessar. CRM avançadíssimos. Exatamente. Então, assim, ele usa a tecnologia a favor dele. Então, assim, essa discrepância de forma de trabalhar aí, ela é muito visível, tanto... acho que no norte, no nordeste, o Marcos pode falar melhor. E, em compensação, você pega, por exemplo, o correspondente do Rio, que você vê o correspondente superestruturado, o cara organizado, o cara que tem lá, enfim, uma grande equipe de funcionários trabalhando ali com ele, e ele consegue agilizar muito mais a operação dele dentro dessa utilização de tecnologia que ele tem à disposição. Sim, a gente que está na cidade grande não consegue imaginar. Esse tipo de dificuldade, de gargalo, né? De acesso à comunicação, que para nós é algo tão natural, né? Inimaginável, né? Exatamente. Mas lá é muito comum, muito comum. Eu pego o barco e se enfia 2 dias para dentro lá no barco e é lá que ele mora, entendeu? Nossa, então é bem complicado o acesso. Interessante a visão para desenvolver soluções customizáveis para isso, né? Sim. Como tu falaste, o link, porque daí ele chama na hora que ele pode, ou que ele está com acesso a algum tipo internet, de comunicação. Exato. Para você, só para você ver o exemplo dela, como essa operação é importante através do correspondente. Claro. Sim. Que é o correspondente que vai lá, pega um barco, Sim. Às vezes ele leva a pessoa até para receber na cidade, que às vezes assim, o cara desloca 3, 4, 5 horas para chegar na cidade para a pessoa ter acesso àquele, para pagar as contas dela, entendeu? De que outra forma essa pessoa teria acesso a esse serviço? Então, para você ver o quanto é importante aquela pessoa que a gente valoriza muito, né? Que é o correspondente e o agente que faz aquele link com o cliente, que é a peça mais... Sim. A gente vê hoje que a peça mais importante no negócio é o agente, o cara que está lá no dia a dia e fala com a vizinha dele, fala com a mãe dele. Então, assim, é bem diferente. Legal. Nas grandes capitais, o call center, tudo, você vê. Sim. E nos interiores, no Nordeste, no Norte, você vê aquele carinha que se fala, é o pastinha que leva a pasta lá. Sim. E vai atender aquela cliente. E nós, assim, a BEM, ela tem um potencial de venda, tem um potencial de capilaridade, os números muito interessantes, né, que Sim. a gente tem, e juntando todas essas pontes, o São Paulo, toda essa região e o Nordeste, a gente participa em todas as regiões, né, do Brasil. Legal. Legal. Interessante também, Vinícius, que o nosso cliente, que é o correspondente, ele é muito ligado, a interação dele com o meio digital ele é muito forte. Né? E a gente identificou nesse ano um canal
para poder chegar também às informações mais rápidas nesse parceiro, né? E em São Paulo, a região sul ali, ela tem muito você tem muito blogueiro, você tem muito youtuber, você tem muito coaching, pessoas que fazem mentoria, e a gente identificou uma situação que a gente conseguiu fazer uma parceria aonde, não através das mídias tradicionais, que é o Instagram e o Facebook, através do WhatsApp, né? Criamos um grupo dentro do WhatsApp de mais de 1.000 correspondentes, aonde você consegue... Agentes, né? Agentes, correspondentes, corretores. Pessoas físicas que ficam ligadas ao cliente. Exatamente. Ligada diretamente ao cliente dele. Né? Sim. E com informações que a gente possa... É aquela informação instantânea, né? Que você sai da tua matriz, você já está acessando o Acre, o Amapá, o Nordeste. A gente identificou que é um caminho, é um meio de comunicação extremamente eficaz e com retorno muito positivo, através desses canais de comunicação que a gente descobriu esse ano aqui. Foi interessante. E a gente tem também, Vinícius, uma situação onde você coloca isso no mercado e... Parece que é engraçado até. Existe aquela cópia. O pessoal copia. Você tem a concorrência que acaba copiando. Né? A gente começou com um processo, teve começo, meio e fim, né? E quando a gente terminou com uma questão até de mercado, outro banco, outra financeira emendou aí o que a gente estava fazendo. Sinal que deu certo. Para a gente está dando certo para eles. Isso é bom. É melhor ser copiado do que copiado. Exatamente. Né? Nada se cria, tudo se copia. Estão na né? vanguarda aí da inovação Exatamente. e do desenvolvimento de novas ferramentas. Exatamente, Vinícius. Bom, muito bacana, muito bacana. O legal é que todos esses relatos que vocês estão trazendo contribuem com a narrativa inicial, né? De se adaptar ao mercado, de, né, enfim, evoluir junto, entender novas possibilidades, como suprir os gargalos que aparecem. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês consideram que seja o maior diferencial da BIM Promotor? Com certeza, eu posso dizer que é o atendimento diferenciado que a gente dá para os nossos correspondentes. Esse então, relacionamento com os correspondentes. Então, ele é muito próximo. A gente procura realmente entender o que o correspondente precisa e vai lá dar o que ele precisa dentro das possibilidades que a gente tem. E, ao mesmo tempo, se eu não posso dar aquilo que o correspondente precisa, a gente vai ser muito franco em dizer, não posso fazer isso. Não consigo te atender. Não consigo te atender. Então, assim, essa franqueza, essa proximidade, esse relacionamento com o correspondente... Tem a parte de tecnologia, sim, o nosso sistema ele é muito elogiado no mercado, mas a questão do atendimento, ele é muito diferenciado. Então, através do gerente comercial, através das assistentes, que está lá o dia inteiro online, olhando tudo. O correspondente manda o WhatsApp e dificilmente ele fica sem resposta em mais de 5 minutos. Então, assim, é muito ágil a informação, entendeu? Sim. Então, essa questão de atendimento, com certeza, é um diferencial nosso. E a gente tem uma particularidade, né, que na BEM, desde o cara que desenvolve um sistema, um aplicativo, lá o cara da TI, até o presidente, né, todos estão interessados na venda. Então, assim, é o cara que está desenvolvendo uma ferramenta para facilitar a vida do correspondente, a vida do comercial, a moça que está analisando uma proposta lá e fala assim, poxa, Marcos, eu não estou conseguindo falar com esse cliente, tente falar com o corretor. Então, todos visando aquela situação mais importante, que é fechar o negócio. Sim. Então, assim, porque diante de tantas mudanças no mercado, a BEM teve uma postura que, seguindo as regras de regulação, de Banco Central, a gente ficou, num primeiro momento, numa condição de comissão desfavorável, porque estava seguindo as regras, a nossa comissão não era mais importante. Então, o que nós fizemos, os comerciais? Nós vamos fazer um atendimento diferenciado. Eu não posso ter a melhor Sim, condição. Não posso pagar a melhor comissão, mas alguma coisa eu vou suprir. Mas eu tenho a melhor plataforma de digitação, eu tenho a melhor equipe de análise, tenho a melhor equipe comercial, os melhores regionais, a melhor equipe de marketing. Então, assim, na nossa dificuldade, a gente se propôs fazer um trabalho diferenciado, que é ajudar o cara lá que está fazendo a captação. Então, nessa linha aí, a gente conseguiu sair fora do mercado, onde que a operação lá roda sozinha, a nossa não. A gente está aqui para te ajudar, cara. Legal.
Então, a gente foi nosso diferencial e é o que tem feito essa diferença, acho que nos últimos 10 anos, né, Edilene? Então, assim... É um atendimento humanizado. Na verdade, a gente preza muito por isso. Então, não querendo falar dos nossos concorrentes, Sim. mas já falando dos nossos concorrentes. Isso aí. A gente sempre está ali muito próximo do correspondente. Então, dificilmente tem um correspondente que, eu tentei falar com o Marcos, tem 2 dias eu não consigo falar com o Marcos. Não, vai ligar para o Marcos vai atender, vai ligar para o Aguinaldo, vai ligar para mim, para um comercial. Todo mundo está muito à disposição do correspondente. E isso realmente foi um diferencial. No momento de crise, que eu não tinha, o que o mercado tinha, que era a melhor condição comercial, Sim. a gente direcionou para outra coisa. Então, eu não posso te dar isso. Mas vamos aqui que isso aqui eu te garanto, entendeu? Sim. E a gente foi nisso e conseguimos sobreviver, porque a questão de limitação de comissão tem o quê? 10 anos? 10 anos. Desde Praticamente 10 anos. 2015. Então, Houve uma situação de autorregulação, que Banco Central e tal, e disse que você podia pagar conforme era nas previdências, que o cara, acontece no seguro, você ganha mensalmente uma parte diferido, daquela, o diferido, que é você ganha através que vai pro rata. Cada vez que cai uma parcela, você ganha um percentual daquela parcela. Perfeito. Isso aí foi uma regra, só que os bancos viram outros artifícios e deram essa comissão na ponta. O Banrisul não permitiu isso. E a gente achou hoje, a gente acha que foi até melhor decisão. a melhor decisão. Então, assim, nós como os regionais aqui, nós somos hoje a segunda linha na empresa. Tem o presidente, que também é o diretor, Sim. e tem os regionais. Nessa empresa de quase 500 funcionários, nós somos a segunda linha. Mas nós não temos aqueles almoços intermináveis, a gente não tem aquelas reuniões que ninguém pode falar. Se o cara ligar agora, mandar uma mensagem, Marcos, me ajuda nessa proposta, Aguinaldo, eu vou lá, ajudo. Pode ser R$1.000, pode ser 50 mil, pode ser 100. Então a gente tem essa abertura. Sim. O cara pode ligar, que a gente vai atender. Então isso fez a diferença. Então... Eu queria só complementar o que eu estava falando, Vinícius. A gente enxergou também a força de venda do parceiro, do correspondente. A força de venda é assim, se ele passou um contrato para nós, Marquinho, e eu pago essa operação, ok, né? Mas quando ele passa um contrato para nós, ele prospectou, se ele passou ele prospectou 50. Né? Dos 50, 40 voltou retorno para ele, 30 não quiseram fazer, 3 falou, vamos fazer a operação. Então, se você perde um contrato, você não perdeu um único contrato, né? Se você deixa de pagar uma operação. Claro. Você acaba, na verdade, criando uma frustração para o vendedor dele, que ligou para mais de 30, 50 clientes e fechou uma venda. Sim. A gente enxerga dessa maneira também. Claro. Né? E outro negócio interessante que o Edilene comentou também, com relação à concorrência, nós fizemos 1 bilhão no mês de setembro, 1,2 bilhão, né, se eu não me engano. Nós somos próximo de 1 bi, né? Próximo de 1 bi. Nós somos em 13 gerentes. 12 comerciais. 12 comerciais. E uma empresa de peso aí, mas o comercial com 12, 13 pessoas. E a concorrência com 120, 140, 150 pessoas. Na verdade, nós somos que a gente fala assim, nós somos a infantaria, né? Porque a gente está lá pro front, sim, né? Sim. Agora, os caras que estão atrás aqui, desenvolvendo sistema, digitação, análise, né? A gente é a única parte da empresa que pode chegar lá na ponta, né? Claro. Tipo assim, em momentos de dificuldades, a gente fala assim, cara, ninguém pode fazer nada, só o comercial. Como você tem aqui a sua empresa. Se você falar, Jonas, vamos fazer lá meia hora comigo, eu te faço um desconto. Essa informação só vai chegar lá no Jonas se você fizer, se for o comercial. O cara da câmera tá aqui. Não, então, assim, esse trabalho a gente faz bem. Perfeito. Que é ir lá na ponta e falar, cara, mesmo não tendo a melhor condição, mas a gente tem mousepad, a gente tem a canetinha, a gente tem a caneca, então a gente vai lá, chega na ponta mesmo visitando o cara. Entendeu? Legal. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta, mas eu quero a resposta no ar. Esse alinhamento, eu vou usar o termo, não sei se é de cultura voltada, que nem o Marcos falou, e o Aguinaldo também, para venda lá na ponta, para aquele contrato, para aquele esforço, para aquela parceria com o agente promotor, para esse relacionamento, já que foi a ferramenta escolhida para se tornar o grande diferencial, passou por escutar, né? Passou por escutar a ponta. Isso sempre esteve presente ou foi em algum momento de reinvenção que, cara, a gente tem que fazer o fluxo inverso?
A gente não adianta só de dentro para Eu fora. acho que a grande virada aí realmente foi no momento em que saiu essa normativa do Banco Central, em que limitou o pagamento de comissão para o mercado, então era no máximo 6%, o restante de comissão tinha que ser diferido. E os grandes players aí inventou algumas Deram um jeitinho matemáticas. Jeitinho brasileiro. É isso aí. Jeitinho, Então, o famoso jeitinho é isso aí. brasileiro. Ao invés de pagar 6 conforme a regulação, tinha banco que pagava 20, 23%. Então, como é que a gente triplo, ia quase o quadro. conseguir sobreviver nesse mercado? Então, a gente buscou, enfim, saídas. Então, uma das grandes saídas foi o foco aí na portabilidade, né? Que foi um produto que a gente se especializou muito e desses últimos 10 anos praticamente foi o grande produto nosso de venda. E na questão do relacionamento. Por quê? Porque o cara tinha que vender para mim com 6. Se ele podia ganhar 20, o que eu podia fazer para ele vender para mim? Sim. Então, a gente foi buscando alternativas e como eles comentaram. Então, existe toda uma parte de trás que é realmente muito voltado para venda. Então, você vai falar com a TI, você fala com o marketing, você fala com o operacional, você fala com produtos. Todo mundo quer ouvir o comercial. Todo mundo quer ouvir o comercial. Legal. Para ajudar a vender. É isso que eu perguntei com relação a ouvir, porque a gente vê grandes corporações onde existe uma setorização que se entende até como guerra, né? Porque daí o TI não suporta o comércio. Eles estão sempre me pedindo para fazer um API aqui para solucionar a vida dos caras. Porra, não quero programar mais nada. Tem isso muito, eu vejo isso muito. Sim. Então é legal que ouviram o comercial. A empresa realmente ouve a área comercial. Então, todo mundo quer saber o que a área comercial precisa. Por quê? Porque a gente tá lá na ponta, como ele disse. Quem chega lá somos nós. Sim. Então, é a gente que vai entender, isso aqui que precisa. Então, existe essa sinergia entre as áreas da empresa. Bacana. Que todo mundo ouve o comercial para ver o que o comercial precisa para a gente vender. Por quê? Nós somos uma empresa de venda. Se a gente não vender, a gente vai morrer. Ninguém ganha, nem o dono. Nem o cara que está programando nada, o sistema. Para você ter uma ideia, tem caras aqui da TI que ele sabe, vai sugerir uma mudança lá. O cara assim, não faça isso, porque vai atrapalhar a vida do correspondente. Olha, ele diz. Só que legal. Entendeu? Sim. E a gente conversa, volta, vai. Então, assim, a empresa toda, ela só tem um objetivo. O que a gente precisa fazer para vender? Legal. Isso é muito legal. E teve também uma oportunidade que aconteceu também, infelizmente foi na pandemia. Infelizmente. Na verdade, na crise você descobre as oportunidades. Sim. Em 2019, 2020, nós identificamos, Vinícius, que o parceiro correspondente, ele tinha dificuldades em entender como funcionava direito o nosso sistema. Como é que ele fazia uma redução de portabilidade, lembra de... como é que ele finalizava essa portabilidade. Sim. E como a gente estava em plena pandemia, não dava para você visitar e explicar. Sim. E mesmo que você fosse pessoalmente, você ia atingir um número pequeno de parceiros. O que nós identificamos aí? Através de você fazer as lives, treinamentos, onde você pegava 100, 200, 300, 700 correspondentes numa única live, e você treinava. E sanava aquelas e explicava na prática como que ele consegue fazer aquela venda. Legal. Isso aí foi uma reviravolta, foi uma sacada que nós tivemos aí, que a gente descobriu isso em 2020, que até hoje funciona. E a gente continua fazendo. Há 4 meses atrás, teve uma mudança muito boa, positiva no Banrisul, e a gente voltou a vender. Nós, assim, para ter ideia, a gente somos regionais. Sim. Mas a gente costuma dizer que a gente não senta nessa cadeira. Porque a gente chegava a fazer 8 treinamentos num dia. O gerente fazendo treinamento de um Corban específico das pessoas, o regional fazendo. Então, assim, toda a equipe comercial levando a informação para a ponta para aumentar a digitação. Legal. Entendeu? E para a gente chegar. Entendeu? Também copiado pela concorrência. A gente descobriu isso aí. Hoje, até hoje, você entra no Instagram, tá lá. Hoje vai ter live do treinamento do CIAP, vai ter live do treinamento da portabilidade. Todo dia tem treinamento. Então, a gente fica feliz da gente ter startado essa... Claro. A gente fica só tímido. É uma honra, né? É um mérito, né? A gente fica tímido, né, Edilene, aqui, mas o que a gente falou
o dia todo dando treinamento, se a gente tivesse um equipamento desse, né, Edilene? Ia ser muito legal, né? Ia ser melhor. Falando a mesma coisa 8 vezes por dia. E chega 1h30 você repetindo, falando, não, faça isso, faça isso. E assim, outro negócio, você pegava lá, o cara tava lá assistindo o treinamento, olha, eu queria aprender a digitar uma proposta. Assim, vamos lá, pega a sua proposta aí, entra no sistema, vai lá. E a gente pega na mão. Exatamente. Na mão do agente. Vem então, comigo que um negócio diferenciado. Exatamente. Então, você pega, por exemplo, um grande correspondente que tem aí no mercado. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de entrar com a operação com ele pela questão financeira, porque ele tem comissão muito melhor em outros bancos. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa chegar na pessoa que vende para esse correspondente. Eu preciso mostrar para ele como é que funciona o meu sistema. Então, quando a gente consegue chegar na ponta, ele consegue ver que o nosso sistema é muito fácil, é muito ágil, porque nós temos uma TI que é voltada para o comercial, então ele procura deixar realmente a operação muito fácil para ser manuseada. Então, quando a gente consegue mostrar para um agente o quão fácil é ele digitar uma proposta conosco, ele digita uma, digita duas, ele vai falar, não, é esse banco que eu quero, entendeu? Mesmo que seja uma comissão menor, e às vezes não é, Às vezes o negócio assim, você digitar 10 propostas com a gente tem casos que a gente tem uma conversão de 80%. E às vezes numa condição melhor, ele tem uma conversão de 4%, de 40%. Então, assim, mesmo a gente tendo, às vezes, uma condição menor, mas o aproveitamento da operação, para ele é melhor. Sim, acaba otimizando o esforço melhor. que então, ele assim, faz eu vou digitar aqui, eu vou fazer a operação aqui, porque é mais vantajoso. Eu vou falar com o cliente, vou falar com o Vinícius, e eu vou ter certeza que chegar lá no dia que eu combinar, o Vinícius vai receber o dinheiro dele. Vai estar certo. Ah, seu Vinícius, não deu certo, aconteceu isso. Então a gente tem esse diferencial também. A nossa assertividade, a nossa conversão, ela é bem maior do que a concorrência. Então a gente tem Legal. Voltando um pouco para o mercado, né? A gente sabe que ele é cíclico, tem altos e baixos, e eu acredito que esse tempo todo de mercado trouxe experiências prévias que preparam, né, a empresa para determinados momentos de crise. Mesmo assim, esses produtos, esses momentos são interpretados como algo novo? Isso é um pensamento tipo, não, beleza, é uma crise, é parecida com o que a gente teve, a gente pode usar um pouco da nossa experiência, mas a gente tem que inovar, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que... Isso aqui é um outro momento, é um outro governo, é uma outra relação. Como que é isso internamente, essa estratégia? Olha, Vinícius, eu tenho em mente, você tem que estar preparado, né? Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, mas mais do que essas duas situações, você tem que estar preparado. Foi um ano difícil, né? Nós tivemos 2 oportunidades no mês de agosto e mês de setembro, onde nós fizemos 1 bilhão. A gente estava preparado. Num mês. Sensacional. Números que, né, realmente impactam até de ouvir. Exatamente. Não adianta eu ter todo um material, ter um sistema, ter uma retaguarda, um back-office, um apoio, um suporte, se eu não tenho uma equipe de vendas preparada para poder aproveitar aquela oportunidade. Legal. Então, mais do que você estar no lugar certo, você ser a pessoa certa, você tem que ter uma preparação, né? E aí você faz isso com treinamentos, com visitas, né? Cards. Você com cards, com comunicado, mas o fato de você estar visitando a pessoa, não só para falar de coeficiente, tabela de taxa, mas conversando com o seu parceiro, conversando do dia a dia, conversando da economia, qual a perspectiva do banco, qual a perspectiva da tua empresa, você vai aumentar, vai diminuir o número de funcionários, entendendo o negócio dele e se colocando presente na operação dele, né? Isso aí faz um diferencial no mercado. Hoje a gente é mais um consultor, né? Porque quando você senta na frente do parceiro, ele pergunta, o banco pensa do ano que vem, você tem que ter noções aí de taxa, de Selic, enfim, de tudo. Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem no mercado, né? Eu acho que esse tipo de comportamento, que você colocando aí preparado, faz aí um diferencial, né? Legal. Preparação que a gente falaste, legal, muito importante. E a motivação dessa equipe? Exatamente. É na visita, é no bate-papo, é no treinamento, é na reunião que você faz com ele semanal, quinzenal, mensal. Olha no olho do teu gerente, né? Legal. O que ele precisa, né? O correspondente, ele mandou uma carta, né, mandou um WhatsApp que eu achei meio desconfortável. Entender
por que a venda dele também não está deslanchando? Por que a venda dele caiu esse mês? Por que o outro gerente, né, estado do lado do outro, diminuiu, a dele subiu? Entender o que está acontecendo ali, né? Você, na verdade, você é o gestor dele e você tem que entender um pouco da situação pessoal dele também, né? Profissional, sempre. Sim. Mas pessoal, de repente, ele está precisando de alguma coisa. Mas o fato de visitar, estar do lado, mostrando, passando as informações na fonte, quando você recebe da diretoria, isso aí é uma motivação muito forte. Legal, que com você tem pra certeza, ele, com certeza. né? Vou me apropriar do termo que a Edilene usou, humanizar essa relação, né? Esse atendimento. Exato. Bacana. A gente olhando hoje, assim, o que é desafio, o que é dificuldade, né? A gente foi tão próximo, né? O que aconteceu com a gente na pandemia, né? Sim, sim. Em março. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? A gente está fazendo agora dois anos, né? Vai fazer 3. 3 anos, vai fazer 3 em março, né? E a gente fala o que é difícil, o que é fácil, né? Vai fazer 4 anos. Não. Foi 20. Foi 20, verdade. 4 anos. Vai fazer Então, 4 assim, anos. Março de 2020. E mesmo assim ainda parece que foi ontem. E você O quão pensar... marcante foi para todo mundo. Foi. E você pensar o que é desafio, o que é difícil, a gente nunca pode esquecer o que a gente passou na pandemia, né? Porque ali foi uma situação de você perder a vida, perder a saúde, você não poder pegar mais numa maçaneta de porta. Sim, parceiros também, né? Então, assim, a gente que trabalha com visita na ponta, como que você chega lá para uma pessoa, para um aposentado que pessoas acima de 60 anos não pode nem sair na porta? Como que você vai pegar a assinatura do cliente? Olha que desafio. É verdade. Então, assim, eu tenho, assim, eu sempre arrumo, assim, uma motivação, né? Primeiro, por você estar trabalhando, você estar com saúde, você trabalha numa empresa que você gosta, que você tem as pessoas que você conhece, então assim, eu não vejo nenhuma dificuldade maior do que a gente passou. De uma hora para outra, a gente recebeu a ligação, todo mundo vai para casa. Sim. Graças a toda a preparação da empresa, a empresa estava preparada, todo mundo foi para casa com um computador. Sim. Teve empresas aí que passou um ano e não tinha como trabalhar, né? É verdade. Então, assim, a ABEM, e ela não deixou de pagar um ticket refeição para ninguém, Legal. num mês sequer. Então, assim, desafio tem, mas a gente nunca pode esquecer o que a gente passou. Então, turbulência no mercado, mudança, você tem que acordar e ir para cima, porque dificuldade a gente tivemos ali. Imagina no seu negócio, a gente que 4 não podia nem chegar perto, pô. Sim. Então, assim, todo o mercado, todo negócio vai ter uma dificuldade, mas o que a gente passou, a gente não pode esquecer. Então, é isso que faz você falar, não, eu tenho que ir, daqui a pouco essa situação muda, daqui a pouco o governo muda, daqui a pouco sai um ministro, daqui a pouco muda. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque dificuldade a gente já teve. Não, perfeito, que nem o Agnaldo falou, a preparação é tudo. Como a gente falou, foi todo mundo para casa, mas foi todo mundo com computador. Por quê? Claro, ninguém previa o que ia acontecer. Mas é importante estar preparado para tudo, fazer parte do planejamento, qualquer alteração brusca que a gente viva e a pandemia nos ensinou isso. Né? E a ABEM sempre foi muito preparada tecnologicamente. Legal. Ela é uma empresa de vendas, mas ela sempre foi uma empresa de tecnologia. Assim, um negócio assim, de o cara facilitar a vida na ponta, né? Vendas, né, Edilene? Falando sobre tecnologia dentro da ABEM, então nós temos várias ferramentas que o correspondente pode usar para poder acessar a nossa operação. Então nós temos o nosso BEM App, que ele foi desenvolvido 100% desenvolvido pela ABEM. Então, de onde ele estiver, ele vai poder acessar o nosso sistema. Ele não precisa estar lá com o notebook. Se ele tiver no celular dele, baixou o aplicativo, ele consegue efetivar as operações que ele tem em andamento, enfim. E o nosso Venda 4.0, que é o sistema que a gente usa hoje para poder inserir propostas no nosso sistema, né? 100% desenvolvido pela ABEM. Bem elogiado no mercado. Então, assim, é uma ferramenta de fácil usabilidade que os correspondentes elogiam bastante. Onde a maioria dos concorrentes utiliza sistema de terceiros. Sim. Contratam, né? Sistemas prontos. Imagina você falar assim, olha, o B eu quero assim. O
cara assim, não, eu tô com outra demanda. Nossa, O nosso sistema, se caseiro, tiver que mexer, nosso. liga na É TI, nosso. ó, isso aqui não tá legal assim, precisa melhorar. sim. É a nossa TI que entra lá e mexe no sistema. Então, isso dá uma agilidade muito legal Tudo aí, isso uma é resposta vantagem. muito boa para Com o mercado. certeza. E a gente Com criou certeza. várias inovações também, viu, ô, Vinícius? A nossa TI, ela criou uma portabilidade onde você consegue ter várias funções ali no mercado, né? E isso aí deu uma facilidade para o parceiro na ponta. Imagina você fazer uma portabilidade onde você tem que digitar 50 contratos, né? Imagina. Eu coloco, você pode digitar 4 de uma vez, né? Eu posso mandar um link, um único link para cada 4 contratos. Não tinha isso no mercado, né? Se o cliente tem uma margem negativa, ele não consegue mais fazer empréstimo, se ele tiver uma portabilidade, eu tenho a opção de fazer a positivação desse cliente. Sim. O mercado não tinha. Né? Eu posso fazer algumas coisas também que o meu sistema permite, né? Aonde se ele tiver margem negativa, eu consigo fazer a operação. Né? E num refinanciamento eu posso voltar para essa situação que ele tinha no momento anterior. Ninguém tinha isso no mercado. Hoje, eles têm, isso aí está normal no mercado, o pessoal faz de uma maneira talvez um pouco diferente, mas a área de TI da BEM que criou isso aí. Né? A importância de se preocupar com o tempo e com a otimização dos esforços do A nossa parceiro, né? operação hoje Exatamente. chega a 85% digital, né? Acho que até um pouco mais, né? Acho que até mais. E a plataforma de assinatura, biometria, foi desenvolvida onde? Internamente. Pela BEM. É o nosso Bensign. Bem boa. Bem Gostei do título. Então, assim, ó, nós aqui comercial, A gente sofreu no começo, ele teve um monte de dificuldade, mas que até por conta da pandemia nós tivemos que implementar a Claro, assinatura claro. digital. Como é que vai tomar a assinatura? Mas hoje o nosso Bensign, ele é uma ferramenta que funciona muito bem aí, e o mercado elogia também, entendeu? Que bacana. Passamos por umas dificuldades no começo, mas que Faz foram parte, superadas. né? Acho e que toda hoje- implantação ela tem Exato. desafios, né? Enfim. E mais do que você acessar pelo aplicativo, você também pode acessar pelo smartphone. A tua proposta, o teu saldo, né? Como é que está o andamento dela pelo seu smartphone. Sim, imagino que, como tu comentaste, isso pro parceiro que vai até lá, daqui a pouco pega até um barco, né? Enfim, praticidade, Se ele né? Em tiver- vez de levar Sim. todos. Não, vou com a minha internet aqui. se né? ele tiver internet, às vezes, assim, nesses interiores aí, o cara não tem a linha de telefone, a rede. Sim, Mas às vezes o prefeito coloca a internet numa praça. sim, uma Wi-Fi torre. público, claro. Então, assim, chega lá, o cliente tem acesso, entendeu? Sim. Então, assim, o smartphone, a internet, todo mundo tem um chinelo e um celular. Entendeu? Então, assim, a vida facilitou muito nesse negócio, né? E o então, que eu preciso para me tornar um correspondente? Só falar com a gente. Opa, como? Por onde? Bora? Por onde? Como que entra em contato quem tiver interesse, estiver assistindo aí? Como é que primeiramente, funciona esse assim, processo? primeiramente, você tem que ter algum conhecimento, né, da operação Do de crédito mercado. consignado, Uhum. né? Às vezes é um mercado bem desafiador, né? Claro. Não é muito simples. Se você você vê nos noticiários que o que falam da operação de crédito consignado é como se não fosse uma operação legal. Mas o crédito que é feito através dos correspondentes, através dos corretores, é uma operação lícita, é uma operação correta. O cliente recebe o valor dele na conta, ele paga no contra-cheque dele, o governo determina lá que vai ser até 30%, é 35% agora, né? É 35%. Então, assim, não tem, o cara tá tomando todo o dinheiro dele, perdendo o dinheiro. Não é assim. Então, assim, é tudo regrado, tudo direitinho. Então, se o cara utilizar, como qualquer um, se você tem um cartão de crédito de 20 mil reais e você estourar, daqui 30 dias você vai ter problema. Então, se você faz o seu crédito lá, você é um aposentado, você pode tirar lá 10 mil. Se você pegar esse dinheiro, você vai pagar num prazo bem elástico, uma das melhores taxas de juros do mercado, que é abaixo de 2% hoje. Hoje o teto está 1,80%. Bom. E você pegar esses 10 mil, utilizar para algo que vai melhorar a sua vida, é uma reforma de casa, é uma compra de equipamento, é investir no seu negócio, é um negócio bom. Com certeza. Agora, se você pega esses 10 mil e sai da farra, acabou, você vai ficar só com a prestação. Então, o crédito consignado é uma operação que ela ajuda muitas pessoas. É um benefício, né, que o cara tem, que pode tirar e usando corretamente, como qualquer crédito, né?
Pro cara ser nosso correspondente, Isso, né? É isso Então, que eu queria saber, é isso que eu quero saber. Vamos voltar. Mas... Não, mas eu entendi onde o Marco foi. Ele foi porque é o seguinte, o primeiro requisito é querer promover esse auxílio, mostrar. Levar, dar acesso, Fala, cara, para a população que conhecimento e capacidade técnica para poder vender o produto crédito consignado. Perfeito. Então, se ele tem eu entendi. ele pode procurar... Tem o nosso site, o bempromotora.com.br, lá tem um canal onde você pode solicitar credenciamento. Fiuza, te apresenta, Fiuza, aqui no podcast. É o primeiro episódio, a gente já falou bastante aqui. O pessoal começou tímido, depois virou uma chave. Eu não falo mais, é só eles que falam, e é assim que é bonito. Eu acho que o Fiuza, bastante gente conhece, às vezes eu não estou aparecendo tanto na frente, né? O Marcos gosta que eu fique mais por trás. Aguinaldo que gosta. Você gosta? Chupa essa Não, Aguinaldo. Dá para fazer essa brincadeira, né? Mas o Marcos prefere por trás. Aguinaldo. Que eu fique nos bastidores. Então, perfeito. Eu acho que eles já falaram um pouquinho aí, contaram um pouquinho da BEM. A gente está fazendo 15 anos, né? Comemorando 15 anos esse ano. A gente procura sempre estar atento com essas tecnologias, o podcast, né? É uma maneira também de estar próximo da ponta, de estar próximo dos nossos parceiros, e a gente acha que vai disseminar a informação de uma forma mais ágil, mais rápida, dando a importância que todos eles têm aí na ponta, que estão sendo sempre bem assessorados por toda a equipe do pessoal aí que já acho que já se apresentaram, onde que eles atendem, onde que nós estamos. O legal é que, sem combinar, ele falou exatamente tudo que a gente falou aqui, porque a gente falou bastante realmente dessa cultura, desse alinhamento de ouvir a ponta, de otimizar esses recursos, otimizar os esforços, dar valor para o esforço do parceiro, enfim, e promover essa agilidade, esse diferencial que, sem dúvida nenhuma, inovação, tecnologia, atendimento. Falaram bastante dos desafios aí, um pouco da história nesses 15 anos aí da empresa. Os três aqui são responsáveis por trazer a informação de forma rápida para deixar a operação do correspondente mais eficiente, né? Hoje, a gente sabe que a última linha é eficiência no correspondente que está bem estruturado ou está se estruturando para se preparando para o que vem aí, a eficiência e o último número faz a diferença. Então, a gente sempre procura estar na frente com relação à tecnologia, atendimento, um diferencial deles e da equipe toda que está aí na rua, o atendimento. A gente escuta muito dos parceiros que os concorrentes não atendem telefone. A gente atende telefone, seja para qualquer proposta que seja, né, Ronaldo? Aguinaldo, a gente sempre está a gente não combinou, não. Retorno. Mas tá bonito. Tá alinhado, tá tudo alinhado. Não, realmente, a comunicação é o básico, né? Então, quem está alinhado não precisa combinar. Isso, boa. Mas é bem isso, assim. Acho que o podcast, aqui falando então um pouco do que a gente fez aqui, né? É uma maneira até mais coloquial, assertiva, de fazer essa informação chegar, embora os grandes diferenciais aqui que eles também citaram, que são reconhecidos no mercado e até copiados, né? Que já me falaram, é isso, esse atendimento, as ferramentas que vocês desenvolvem internamente, né? Que é algo realmente, quando tu não está na mão de terceiros e tu está fazendo de dentro para fora, tu está fazendo com muito mais propriedade, sem dúvida nenhuma. É isso aí, se a gente consegue entender as dificuldades, entregar ferramentas de fácil entendimento, que a gente atende o Brasil todo. Sim. A gente está em 99,9% dos municípios brasileiros. Parece então, que 1% é a parte da Edilene, né? Eu acho que é a parte da Edilene. Foi o que falaram aqui, não sei se... Não, eu gosto... Você deu a faísca aí, cara. Não, como eu pisei na bola, a parte é minha. Tá. Então, tá. Mas assim, são diversas línguas, diversos entendimentos no Brasil todo. Então, diversos países dentro de um país. E a gente tem que estar com esse discurso e com sistemas que sejam de fácil entendimento para qualquer região do país. Então a gente toma também esse cuidado. Tem um trabalho grande de UX, né, a palavra que está na moda aí, para saber como é que o colaborador do nosso parceiro tem o entendimento daquele botão ou daquele campo que tem dos recursos que tem no sistema. Então a gente toma bastante sempre muito cuidado internamente, escutando os parceiros para entregar as melhores ferramentas
de novo, olhando a eficiência, olhando a última linha do número, que é como a gente faz aqui na nossa casa, né? Olhando sempre a eficiência. Não, show de bola, parabéns pelos 15 anos, por toda a trajetória, por toda a inovação. Vocês vão disponibilizar um QR Code agora, é isso? Qual foi que rolou aqui, Jonas? É a questão do credenciamento. Quer credenciar conosco? Ó, eu atrapalhei. Clica no QR Aí o Marcos Code. deu um rodeio ali e falou, Vai, mas não. eu te entendi, tu viu que eu te defendi. Não, porque ele já queria virar correspondente. Boa. E aí eu entendi. Vamos então, como faz? Acessa o QR Code aqui que vai estar na Clica tela. no QR Code que está na tela, lá você vai acessar direto o nosso contato, chama a gente para se credenciar. Show de bola. Olha lá, faltam 3 minutos para a gente completar 1 hora de programa. Queria dizer que foi um prazer e tenho certeza que já é um sucesso aí esse primeiro episódio. Passou desse rápido ou não? podcast. Passou, né? Deu Uma horinha. Uma O hora Aguinaldo já. tava nervoso também, vou entregar ele, Tá, mas vou ele tá depois suando ele... aqui. E provavelmente o episódio 2 vai ser ele sozinho. Ah, é? Provavelmente vai ser Aí ele. já deu Já tô spoiler. O Filson já deu Já spoiler. Já tô mais sossegado. É o spoiler Mesmo- porque o Aguinaldo que atende a região sul e ele está aqui Claro. mais vezes do que os outros. É. Então, provavelmente a gente ainda está decidindo como fazer os próximos. Perfeito. Talvez ele vai trazer um convidado, ou um correspondente, ou um pessoal da TI, enfim, de alguma Legal. área Legal, interna bom. que possa nos ajudar aí com Ótimo. esse Vinícius. segmento, para ver se temos que ver se vai ter like, Aguinaldo. Deixa o like pro Aguinaldo aí para É ver isso aí. se vai A gente dar- providencia. se der like. Boa. E se, Marcos, e vai. se, o corretor ou a pessoa que queira vender crédito consignado também, nós temos 600 correspondentes no Brasil credenciado, autorizado a cadastrar o corretor, a pessoa que queira fazer um trabalho, né? Não precisa, às vezes, ser direto da BEM por conta de documentação, mas tem os facilitadores, que são os correspondentes que atuam no Brasil aí, que é uma peça muito importante no nosso negócio, né? Então, assim, Perfeito. Você que não é, né? Procura perguntar aí na sua cidade como é que é o Claro. serviço da Exatamente. BEM, você vai ter certeza que vai se identificar Vai ser muito. bem referenciado. pode perguntar no mercado qual a melhor portabilidade, é a BEM Promotora. Até porque, Vinícius, nós não temos um pós-venda. O vendedor, o consultor, o gerente, Sim. ele faz a venda e ele passa a atender ali o resto da ad eterno, Sim. o parceiro. Então, Legal. é isso que é bacana. O gerente, ele faz a venda, ele faz o pós-venda, a assistente, né, que cuida de toda a operação do apoio quando ele está na rua. Dá esse suporte. Exatamente, tem o nosso apoio, o nosso suporte, tem o chat, tem o telefone do gerente, tem o telefone do regional, da assistente. Então, apoio é o que não falta. E a gente é muito bom nisso. Né? Bacana. Bom, então, vamos aos momentos finais, vamos terminar assim, né? Adaptado aqui, legal, eu gosto disso, podcast é bom por isso. Se despeçam, deem um recado. Agora é aquele momento que eu falei que vocês podem olhar para a câmera, lembra? Então, por favor, para quem está nos assistindo aí, se despeçam, deem o seu recado de final de primeiro episódio. A gente não sabe ainda quando vai a hora exatamente, mas enfim, estamos gravando no final do ano. Então, vale boas festas. vale boas senão- festas, com certeza. Vai lá, Quem Aguinaldo. começa? Pode ser. Bom, eu fico muito feliz em estar participando desse primeiro podcast aqui da BEM e queria desejar aí um Feliz Natal, né? Com saúde, com harmonia nas famílias e um ano novo repleto de saúde, realizações e sucesso para todos aí. Amém. Tá bom? Edilei, por favor. Finalizando o primeiro podcast aqui, uma experiência nova para mim, então gostei bastante de estar participando. Eu acho que o grande desafio aí para 2024 é você se adaptar a todas essas mudanças que esse mercado de crédito consignado nos coloca, né? Investimento aí na parte de inovação, de tecnologia, de informação, eu acho que vai ser o grande motor para 2024. Então, trabalhe muito aí, conte conosco para 2024. Bacana. Marcos. Eu quero agradecer a oportunidade, também uma experiência, apesar de a gente falar que faz tanto treinamento, fala com as pessoas, mas aqui é diferente, né? Quero agradecer o trabalho dos correspondentes, dos corretores, essa parte tão importante para o nosso negócio, né? E a gente está aqui à disposição. Ótimo Natal para vocês, um 2024 aí cheio de negócios, cheio de desafios e muita saúde para todos. Boa. E para encerrar, a palavra do homem, Isso né? aí, não tem, a gente acaba sendo redundante, mas eu acho que, de novo, obrigado pelos parceiros que foram parceiros em 2024. A gente tenta dar o nosso melhor, tenta voltar sempre que vocês pedem, a gente tenta
ouvir o máximo que vocês nos passam e transferir isso para as nossas tecnologias, para as nossas equipes de atendimento, de apoio. Desejar um Feliz Natal, um ótimo 2024, com muitos desafios e bastante energia boa para 2024, que eu costumo falar, tem muita diversão, e 2024 não vai ser diferente do Consignado, vai ter muita diversão, então contamos com vocês e contem com a gente. Boa. Diversão e desafios. E também um complemento, né? A gente também quer agradecer, nós da área comercial, quer agradecer a Bem Promotora, né? Toda essa estrutura que está por trás da gente, né? Costumo dizer que você viu que a gente não é nada, né? Só somos os vendedores, né? Então essa empresa aí que a gente ama tanto, né, Edilene? Com certeza. Agradecemos você que cuidou para essa proposta chegar na Bem e ser paga. Bacana. Bom, de minha parte, só muito obrigado por participar, por ter a honra de participar desse início de projeto aí, dessa estreia, digamos assim, desse novo produto e, por que não, dessa inovação dentro da comunicação e das ferramentas que a Bem Promotora oferece aí. E é isso aí, ficamos por aqui e até o próximo episódio, que já tivemos spoiler. Tchau, tchau!